Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo vamos falar sobre o reino Monera. As bactérias pertencentes ao reino Monera possuem a sua morfologia própria. Elas possuem membrana plasmática que envolve a célula, possuem ribossomos com a função de sintetização de proteínas, parede celular formada por peptídeo glicano, uma cápsula rígida, forte e densa, e o DNA circular do plasmídio, além de possuir o material genético disperso no citoplasma. As bactérias, elas são seres procariontes. O que isso significa? São células que não possuem núcleo, não possuem envoltório nuclear ou carioteca também, como alguns livros trazem. As células eucariontes são células que, além de possuírem organelas membranosas, como mitocôndria, retículo endoplasmático, possuem um núcleo. Então, o material genético fica interno, certo? As procariontes, elas fazem parte, então, do domínio Archaea e domínio Bactéria, que são super-reinos, estão acima do reino Monera. O domínio Eucária, então, são os eucariontes, como protozoários e algas, fungos, animais e plantas. As bactérias possuem uma diversidade morfológica por conta da sua forma. Então, nós temos as formas, cocos, que são esféricas, streptococcus, quando os cocos estão enfileirados um do ladinho do outro, como no caso Streptococcus pneumoniae, que causa a pneumonia. Nós temos então os bacilos, que são as bactérias presentes nos leites fermentados, lactobacilos vivos, o bacilo presente no leite. As bactérias possuem um tipo de reprodução chamado de assexuada ou também assexuada. A reprodução assexuada acontece pela bipartição ou cisciparidade. Isso ocorre então uma rápida geração de clones, uma única bactéria dá origem a duas células finais exatamente iguais. Esse processo leva em torno de 20 minutos. A reprodução sexuada, também chamada de conjugação, não tem um número, não aumenta o número de indivíduos, ela apenas ocorre a recombinação gênica. Então, uma bactéria doadora faz a replicação do seu DNA, insere na bactéria receptora, que acaba então contendo esse DNA da célula doadora. A nutrição das bactérias se dá de duas formas. As bactérias aeróbias só sobrevivem na presença do oxigênio e as anaeróbias podem ser facultativas ou obrigatórias. Facultativas podem sobreviver na presença ou na ausência do oxigênio, então neste caso fazem a fermentação. As obrigatórias não toleram o oxigênio e acabam morrendo. A nossa flora intestinal possui as bactérias do bem, fazem parte então da nossa microbiota intestinal. Elas controlam a multiplicação das bactérias ruins, que porventura a gente pode acabar ingerindo. Manutenção do intestino saudável, funcionamento normal do nosso sistema. Porém, alguns fatores acabam desregulando o intestino, como por exemplo o uso constante de antibiótico. Então, pessoas que têm infecções acabam tendo que tomar antibiótico uma vez, depois. Isso pode causar uma desregulação nessas bactérias. Uso frequente de laxantes também interfere. Dieta rica em açúcar e produtos industrializados. Então, esses alimentos prejudicam a nossa flora, pois as bactérias acabam morrendo pelo fato delas não terem o alimento que elas mais gostam, que é justamente as fibras, que nós encontramos em frutas e verduras. Alguns exemplos, então, de modos básicos de prevenção: lavar bem os alimentos, manter a vacina em dia, utilizar preservativos, lavar bem as mãos e não ter contato com água contaminada. Exemplos de bacterioses: leptospirose, o contato com a urina de ratos e outros animais, coqueluche, chamada de tosse comprida, através das gotículas de saliva ocorre a transmissão, e a sífilis através do contato sexual, certo? Nesse vídeo, nós falamos sobre o reino Monera. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!